Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada pelos acontecimentos, uma vez mais, no Médio Oriente, pelo conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão, mas onde ainda houve espaço e tempo para uma decisão de política monetária de um Banco Central do G10 e ainda dados económicos relevantes nos Estados Unidos. Mas, de facto, foram os acontecimentos no Médio Oriente que mais impactaram os mercados, que mais atraíram a atenção dos investidores. Uma semana que começou com um ultimato feito por Donald Trump ao Irão, de 48 horas para abrir o Estreito de Hormuz, mas que uma intermediação feita pelo Paquistão acabou por levar Donald Trump a aceitar o pedido de 2 semanas de adiamento desse mesmo limite, desse mesmo prazo para a reabertura do Estreito de Hormuz e um cessar-fogo durante exatamente esse mesmo tempo, essas 2 semanas. O Donald Trump acabou por aceder a esse pedido, assim como mais tarde o Paquistão. Isto levou de imediato a uma euforia nos mercados, com as ações, os ativos de risco, como as ações, a subir e os preços do petróleo a caírem, com a perspectiva de vermos uma reabertura do Estreito de Hormuz e o fluxo dos petroleiros voltar ao seu normal, tentativamente. Isto numa altura onde onde íamos tendo dados económicos relativamente importantes. Nos Estados Unidos, o ISM de serviços caiu dos 56,1 para 54, ligeiramente abaixo do esperado, mas mesmo assim a mostrar a resiliência da economia norte-americana. Já os números do PIB, do crescimento económico do último trimestre de 2025, acabaram por ser revistos em baixo, o número final revisto em baixo, do já revisto para 0,7 acabou por cair para 0,5%. Numa altura onde tínhamos dados de inflação, a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, que saiu em linha com o esperado, 0,4% a nível mensal, mas de fevereiro, ou seja, ainda sem o impacto da guerra, ainda sem o impacto do preço dos petróleos, dos preços da energia em alta. Já o mesmo não aconteceu com os preços do índice de preços do consumidor no final da semana, onde esse mesmo índice acabou por mostrar uma subida mensal nos preços de 0,2, ficou ligeiramente abaixo do esperado, dos 0,3. Já a taxa de inflação anual subiu dos 2,4% para os 3,3%, mais ou menos em linha com o esperado pelo mercado, isto aqui sim já com o impacto dos preços de energia em alta. Retirando a energia e a alimentação, a inflação subjacente acabou por subir de 2,5% para 2,6%, ficando ligeiramente abaixo mesmo dos 2,7% esperados pelo próprio mercado. Na Nova Zelândia tivemos uma decisão de taxas de juros. O RBNZ acabou por deixar ficar a sua taxa de juros em 2,25%. No entanto, esta senhora Anna Breman acabou por ter uma comunicação um pouco mais hawkish do que seria de esperar. Isto, de alguma forma, em linha com os outros bancos centrais anteriormente, que já tinham mostrado exatamente esse lado hawkish, tanto o Banco Central Europeu como a Reserva Federal dos Estados Unidos ou mesmo o Norges-Bank na Noruega. Claro que esta semana foi uma semana bastante ética, bastante volátil nos mercados acionistas, que tiveram uma autêntica montanha-russa. Ou seja, no início da semana tínhamos os preços cautelosamente a negociar à espera do que iria acontecer com o prazo dado por Donald Trump, o alívio do cessar-fogo acabou por levar os preços euforicamente em alta e tivemos assim a semana a terminar com o Nikkei a ganhar mais de 7%, o Eurostoxx a ganhar à volta de 4% e o SP500 à volta dos 3,5%. Cá em Portugal fomos um pouco mais comedidos. O PSI 20 acabou por ganhar um pouco menos de 1%, isto com uns CTT impulsionarem ou suportarem esses ganhos
com uma subida de 7%, enquanto a Galp acabou por cair um pouco menos de 9%. Já em termos mensais, e agora referindo ao mês de março, foi um mês mau para os mercados acionistas em geral. Cá em Portugal não foi exceção, mesmo assim tivemos uma queda mais moderada também de cerca de 1,5%. O mesmo já não se pode dizer dos restantes principais índices a nível global, onde o S&P 500 caiu à volta dos 5%, o Eurostoxx 50 na Europa teve uma queda em torno dos 9%, ligeiramente acima dos 9%, e o Nikkei teve mesmo uma queda bastante significativa aqui em torno dos 13%, com o impacto da subida dos preços do petróleo. No mercado cambial também, obviamente, foi impactado por estas mesmas situações da guerra e dos preços do petróleo e das taxas de juros. O índice do dólar, o DXY, durante o mês de março começou em mínimos à volta dos 96, acabou por chegar mesmo a atingir os 100, tendo o mês de março sido um mês de ganhos para o dólar em geral, como todos nós já vimos. Já nesta primeira semana inteira de abril, o dólar acabou por recuar, fruto exatamente deste alívio nos mercados de risco. Portanto acabou por cair dos níveis que começou a semana em torno dos 100 pontos para terminar a semana em torno dos 98,5 pontos, ou seja, ligeiramente acima da sua média móvel dos 200 dias. Também o euro-dólar teve praticamente a mesma direção, ou seja, em termos mensais, no mês de março ele caiu de níveis que vinham à volta dos 1,18 antes da guerra para chegar mesmo a níveis em torno de 1,15. No entanto, esta semana acabou por recuperar desses mesmos níveis mínimos e terminar a semana à volta dos 1,17, com algum suporte dado por expectativas de taxa de juros mais agressivas por parte do Banco Central Europeu do que por parte da Fed, e ainda ajudado por uns preços do petróleo mais baixos. O Yen continuou a perder durante todo o mês de março, isto pressionado tanto por expectativas de taxas de juros contra si, na medida em que as expectativas relativamente ao Yen se mantiveram, enquanto todas as outras, tanto do dólar como do euro, foram bastante mais agressivos e, portanto, com o diferencial de taxas a ser prejudicial ao Yen. Por outro lado, os preços em alta da energia, do petróleo, mais pressionaram ainda o próprio Yen, que passou praticamente todo o mês em perdas. Com o dólar-ien a atingir os 160 e o euro-ien em novos máximos de sempre, em torno de 187. Esta semana o Yen, apesar de ter feito algum recuo, alguma correção quando do anúncio exatamente desse cessar-fogo e da queda dos preços do petróleo, acabou por retomar a sua perda e continuando com o dólar-ien em alta e o euro-ien em alta, nomeadamente este último terminar a semana praticamente em novos máximos históricos. Já o franco suíço, curiosamente, também continuou a registrar perdas durante todo o mês de março, isto talvez com a tal situação de diferencial de taxas de juros, em que o impacto das expectativas de inflação em alta a levar os bancos como a Reserva Federal e o Banco Central Europeu serem bastante mais agressivos nas suas comunicações do que propriamente o Banco Nacional Suíço. Isto acabou por levar, de facto, o franco suíço a perdas, tanto face ao dólar como face ao euro. Esta semana, depois do anúncio, digamos, do cessar-fogo e, portanto, de alguma maneira dessas expectativas das taxas de juros recuarem um pouquinho, acabou por levar aqui assim a alguma consolidação, ainda assim com o franco suíço a negociar em torno dos recentes mínimos face ao euro, à volta dos 92,50, e a negociar à volta dos 0,79 face ao dólar.
As moedas emergentes, claro que em março, com um dólar mais forte, taxas de juros a subir, expectativas de inflação e preços do petróleo em alta, acabaram por pressionar fortemente todas as moedas emergentes em geral. Temos aqui o peso mexicano e o rand sul-africano, ambos face ao dólar, o primeiro a perder cerca de 4%, o segundo, o rand sul-africano, a perder cerca de 6% durante o mês de março. Mas nesta primeira semana completa de abril, este volte-face relativamente ao conflito, em que há abertura agora para a possibilidade de vermos um cessar-fogo continuado ou mesmo um fim do conflito, acabou por levar os investidores de novo a favorecer o peso mexicano e o rand sul-africano, até pelas suas taxas de juros atrativas, e isso levou o rand sul-africano e o peso mexicano esta semana a serem as divisas que mais ganharam face ao dólar, ambas a ganhar um pouco acima dos 3%. No mercado de commodities, a narrativa é basicamente a mesma, ou seja, expectativas de taxas de juros, preços do petróleo. Tivemos aqui assim esta semana o ouro, que voltou a ganhar, depois de ter andado a perder, acabou por voltar a ganhar esta semana com as expectativas da taxa de juros a recuar e, portanto, com taxas de juros mais baixas, o ouro tendencialmente poderá ter aqui assim algum valor acrescentado. E obviamente que a situação do cessar-fogo levou o Brent a cair aqui cerca de 13% durante esta semana, numa das piores semanas, o desempenho mais negativo do petróleo dos últimos anos, dos últimos 6 anos aproximadamente. Durante o mês de março foi exatamente o contrário, ou seja, tivemos um mês de março em que o ouro caiu cerca de mais de 10%, onde teve um dos piores meses de sempre ao desvalorizar dos máximos que vinha mesmo acima dos $5.500 por onça. Já o Brent acabou por ter talvez um dos melhores meses de sempre, em que no mês de março acabou por ganhar aqui cerca de 63% e sem sequer terminar nos máximos que acabou por atingir à volta dos $120 por barril. A semana que vai começar é uma semana que obviamente vamos continuar a ter o foco na geopolítica, na política económica, com as reuniões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e ainda numa semana com poucos dados económicos, mas a ter os primeiros resultados empresariais dos resultados do primeiro trimestre deste ano. Começamos logo com a parte geopolítica, ou seja, as conversações em Islamabad, as conversações entre os Estados Unidos e o Irão que decorrem durante este fim de semana, e que o mercado vai estar bem atento a ver qual é a possibilidade de vermos o cessar-fogo a manter-se, um cessar-fogo frágil, por outro lado, qual a possibilidade de vermos um fim ao conflito, ou se por outro lado as conversas podem azedar, passa a expressão, um pouco, e acabarmos por ver uma nova escalada. Por outro lado, rumores no final da semana de a possibilidade de haver um cessar-fogo ou mesmo um fim mais próximo do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, acabará também por estar na mira dos investidores. Isto seria boas notícias para os ativos de risco, nomeadamente na Europa. O mercado também vai estar bastante atento e vai estar a digerir os resultados das eleições deste domingo na Hungria. Uma derrota de Orbán coloca a Hungria mais próxima do plano europeu e da própria NATO, e mais afastado talvez da Rússia. Por outro lado, uma vitória de Viktor Orbán acabará por manter, digamos, o status quo que temos tido até agora, com vetos da Hungria relativamente a ajudas, por exemplo, à Ucrânia.
Vamos ter uma semana que vai ser cheia de reuniões em Washington do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, onde vamos ouvir decisores políticos, decisores de política monetária responsáveis de bancos centrais e, portanto, vamos aqui ter uma volatilidade acrescida exatamente pelo fluxo noticioso que provavelmente virá de Washington destas mesmas reuniões. Isto numa semana onde será bastante pobre em termos de dados económicos, de referir ou de relevar quanto muito o índice de preços do produtor nos Estados Unidos que vai ser divulgado durante esta semana e pouco mais do que isso. Nesta perspectiva, os investidores e os mercados estarão aí sim bastante mais atentos ao pontapé de saída da época de resultados do primeiro trimestre deste ano, de 2026, onde, como sempre, vamos ter os grandes bancos norte-americanos, nomeadamente o JP Morgan Chase, mas também onde vamos ter, por exemplo, uma Netflix durante esta semana, ou na Europa, onde vamos ter o setor de luxo a mostrar os seus resultados, nomeadamente a Louis Vuitton e a Hermès. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios e eu por mim estarei por cá na próxima semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!